Pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma dúvida que eu recebi de uma pessoa, um seguidor aqui do canal, que é o seguinte: ele tem uma necessidade lá na empresa dele, que ele me enviou que ele tem lá um cilindro hidráulico, pneumático, não me recordo agora, e ele quer saber como é que se tem uma forma no SolidWorks de, a partir de uma montagem, que é uma montagem que ele tem lá desse cilindro, de a partir de uma única montagem ele ter vários cursos diferentes para esse mesmo cilindro. Veja bem, é o curso, pessoal, é o quanto sai do tamanho aqui da haste para fora do cilindro, entendeu? Não é o comprimento da haste que ele quer mudar. Claro, dá para fazer também a mudança no comprimento da haste do cilindro. Não muda praticamente nada. Se quiser ter um comprimento maior, é só modificar também o tamanho do comprimento da haste do cilindro, tá bem? Ou do corpo dele ali, tá? Para fazer essa modificação assim do comprimento dele, da haste e do corpo dele, tem um vídeo que eu fiz no canal há um tempo atrás que é tabela de projeto nome. Nesse vídeo, pessoal, eu falo direitinho como é que vocês fazem a partir de uma peça para ter várias medidas nela. Então, lá nesse exemplo, na tabela de projeto, eu mostro uma viga, que a partir de uma única viga, um perfil que eu desenhei, eu consigo ter vários perfis lá. Então, qual é a diferença que seria para o cilindro? Eu só editaria a cota de comprimento dele, basicamente é essa, tá? Mas no caso dele aqui, que ele me enviou, ele queria saber se a partir da montagem ele queria ter só um comprimento, um curso maior do cilindro, entendeu? É o curso do cilindro, quanto ele vai saindo para fora. Então eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer isso, tá? Então olha só, eu tenho aqui na minha área de trabalho um cilindro que eu baixei. Esse modelo aqui de cilindro até é o mesmo modelo que está lá no meu projeto da prensa hidráulica que está aqui no canal e tem todo o passo a passo para vocês. Então é o mesmo cilindro que está lá, então ele está em Parasolid aqui. Até quero tirar uma outra dúvida de muita gente. Tem muita gente, pessoal, que não consegue abrir arquivo Parasolid. Por quê? Porque eles vêm aqui, dão dois cliques aqui em cima e ele não abre. Não é assim que se abre um arquivo Parasolid. Um arquivo Parasolid, para quem não sabe, é um formato burro do SolidWorks, tá? Que a gente chama assim, porque ele não tem a árvore de projetos. Então a gente abre assim, ó, vem aqui no SolidWorks, vem em abrir, coloca aqui, ó, todos os arquivos, ou pode ser todos os arquivos ou Parasolid, ou depende de qual é o formato que você está abrindo, se é Parasolid, se é IGS, se é STEP. Então vou colocar aqui, ó, Parasolid na área de trabalho e aqui está, ó, vou abrir o cilindro, tá? Então ele vai abrir aqui, vai demorar um pouquinho, ele já vai abrir. E nessa necessidade que ele tem lá, ele quer pegar esse curso diferente que vai ter o cilindro dele e salvar em Parasolid. Então depois que vocês têm o arquivo aqui, é só salvar ele em Parasolid, tá? Então pronto, aqui está o cilindro. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui na área de trabalho, vou criar novo, pasta e vou colocar aqui, ó, cilindro hidráulico, tá? E vou salvar esse cilindro lá dentro, vou salvar área de trabalho, cilindro hidráulico, vou botar aqui, ó, incluir todos os componentes referenciados. É por isso que quando eu vou salvar um arquivo Parasolid, que tem vários corpos dentro dele, que é o caso aqui, ó, tem vários corpos, a gente salva dentro de uma outra pasta. Por quê? Que nem a pasta eu criei ali a cilindro hidráulico. Por quê? Porque como eu vou marcar essa opção aqui, ele vai salvar todas essas peças aqui junto, pessoal. Por isso que a gente coloca tudo numa pasta só, tá? Então salvar e pronto, ele vai salvar lá com todas as peças dentro, certo? Então eu vou fechar aqui, posso fechar. E agora eu vou aqui, esse aqui eu já posso até excluir ele, que era o Parasolid, excluir. Vou vir aqui em abrir, área de trabalho, cilindro hidráulico, vou marcar montagem. E aqui está a montagem do cilindro. Então, olha só o que a gente vai fazer. Todas as peças, pessoal, quando a gente abre um arquivo Parasolid, todas as peças, elas ficam fixas, estão vendo? São todas fixas aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar nessa peça aqui, que é a peça que ele quer que mude o curso dela aqui no cilindro. Então, eu vou botão direito nela. Flutuar, que ela vai ficar solta agora, ó. Ficou solta. Então, vamos lá, ó. Montagem,
posicionar. Selecionei aqui e aqui. Deu a relação de concêntrico. Ok. Então agora ele está solto, ó. Porém, eu vou abrir essa peça aqui e vou exibir aqui o plano frontal. Exibir. Fechar aqui, vou dar um sim. Vou vir aqui e vou exibir os planos. Ó, desmarquei aqui em cima e vou exibir os planos. Então, vou vir em posicionar. Selecionei esse plano aqui, que é o plano dessa peça. E vou selecionar ele com essa face aqui, ó. Pode ser. E vou colocar paralelo. Ok. Ok aqui. Vou dar 2 cliques no roller. E olha só onde foi parar aqui minha peça. Eu vou até dar um Ctrl Z, porque ela foi parar lá em cima, pessoal, ó. Então, vou colocar ela perto aqui novamente. Posicionar, selecionei aqui. E aqui. Vou deixar aqui. Vou dar 2 cliques e ela está parando aqui em cima. Estão vendo? Ó? Deixa eu ocultar aqui. Vou trazer ela aqui para baixo. Ó, aqui está o cilindro. Às vezes acontece isso no SolidWorks, pessoal. É até bom acontecer para vocês ficarem ligados aí. Porque às vezes as peças somem, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui está ela. Ó. Vou dar um zoom nela. Então eu vou afastar. E vou jogar ela para cima. Estão vendo? Às vezes acontece isso no SolidWorks, mas eu até vou deixar acontecer isso aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai resolvendo aqui. Ó. O que dá para fazer para ela ficar próxima, ó, seleciona aqui. Vem aqui nessa peça agora, ó, zoom na seleção e seleciona aqui. Ó. Olha, ó, ficou coincidente. E agora eu vou tirar essa coincidência, ó, botão direito, exibir posicionamentos, vou excluir ela, ó, porque ela já está aqui a peça, estão vendo? Eu só queria trazer ela para perto aqui. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer 3 comprimentos diferentes, um com 60, um com 80 e um com 120 milímetros. Então, posicionar, selecionei aqui, aqui, vou colocar distância de 60 milímetros, ok. E agora, aqui que está a jogada, pessoal. Ó. Eu vou vir aqui em Configuration Manager. Vou clicar aqui em cima de valor pré-determinado, botão direito, e vou vir aqui em Nova, adicionar configuração derivada. E vou colocar aqui, ó, Comp. Vou botar aqui, ó, comprimento 80 milímetros. Vou dar OK. Ó, ele criou uma nova configuração aqui. Botão direito aqui, adicionar configuração derivada, comprimento 60 milímetros. Botão direito aqui, na verdade aqui, essa aqui eu posso excluir, pessoal, ó. Eu vou colocar nessa configuração aqui de cima que eu fiz uma coisa errada aqui. Essa aqui eu vou excluir, ó. Na verdade eu tenho que vir aqui em valor pré-determinado, botão direito. Adicionar configuração derivada e agora nessa aqui eu vou colocar comprimento 60 milímetros. Eu tinha colocado na errada ali, tá? Então, ó, comprimento 60 milímetros, botão direito aqui no valor pré-determinado, adicionar configuração derivada e comprimento 120 milímetros. Pronto, criei aqui as 3 configurações, uma com 60, deixa eu ver se dá para trazer para cá, não dá, vai ficar assim mesmo, não tem problema. Então, essa aqui é a com 60 milímetros, ó. Está ela aqui com 60 milímetros. Então, eu vou vir aqui na de 80 milímetros, vou dar 2 cliques em cima dela. Ó. E vou vir aqui nos posicionamentos e esse distância eu vou suprimir, ó. Aliás, eu editei, botão direito, suprimir, pessoal, ó. E agora eu vir aqui em posicionar, aqui e aqui, distância de 80, porque está na de 80 lá. Ok. Ok aqui. Então, o que vai acontecer? Como eu estou na de 80, a configuração que está valendo, que está verdinha aqui, é a configuração de 80 milímetros. Então, o que eu fiz? Eu suprimi a de 60 e deixei a de 80 valendo. Se eu voltar aqui para de 60... Olha o que vai acontecer, ele voltou para 60 aqui, e daí ele vai suprimir a de baixo, estão vendo? Essa é a jogada, pessoal, é assim que funciona. Então, se eu vir aqui, ó, na de 120, vou dar 2 cliques nela.
ela tá com a de 60 ainda, porque a gente tinha que copiar ela de 60. Então eu vou vir aqui, ó, botão direito aqui em cima, ó, dessa distância de 60, e vou suprimir. E vou vir aqui em posicionar, selecionei essa face, essa aqui, distância 120. Ó, ok, ok aqui. Então, é assim que funciona, pessoal. A gente suprime os recursos, ou os posicionamentos, ou até as peças mesmo, na configuração que a gente quer, e daí nas outras ela vai aparecer. Então, olha só, vou dar 2 cliques na de 60 aqui. 2 cliques, mudou o cilindro para 60 milímetros aqui. E se a gente for aqui olhar os posicionamentos, o de 80 está oculto e o de... Eu até vou renomear aqui, ó. Deixa eu ver se dá para renomear aqui. Se eu dar 2 cliques aqui. Aqui, ó. Comprimento. Esse aqui eu acho que é o de 80. Deixa eu ver. E esse aqui... comprimento 120, e esse aqui, que é o que está valendo, é o comprimento 60. Isso aqui não precisa fazer, pessoal, estou falando para vocês entenderem. Então, vou vir aqui no comprimento 120, vou dar 2 cliques na configuração dele. Ó, aumentou aqui para 120. E quais são os que estão ocultos? Ó, ele está valendo ali, e os outros dois estão suprimidos. Se eu vir aqui no de 80... vai estar o de 60 e o de 120 suprimido, ó, e ele já mudou para 80. Então aqui, ó, o de 60 suprimido e o de 120. Então é assim que funciona, pessoal, as configurações nas montagens. Se eu quisesse ocultar uma peça aqui, era a mesma coisa. Se eu estou nessa configuração aqui, eu posso ocultar essa peça aqui e vir aqui, ó, suprimir ela, não é ocultar, é suprimir, tá? Porque daí ele tira ela da montagem. Então é assim que funciona. Então... é só você seguir o passo a passo aqui, pessoal, que não tem erro, tá? Então aqui é só criar as configurações, comprimento 120, e ele vai colocar aqui, ó, para 120 milímetros de altura. E ele já vai suprimir aqui o comprimento 60 e o comprimento de 80, por quê? Porque ele está na configuração de 120. Eu sei que talvez inicialmente isso aqui seja uma coisa difícil para você entender, mas com o tempo, vocês olhando aqui, vocês vão conseguir compreender bem isso aqui, pessoal. Eu também, lá no início, quando eu comecei... eu tinha um pouco de dificuldade para entender isso aqui, mas com o tempo e com a prática vai ficar fácil de vocês entenderem. Então, o que vocês têm que captar na ideia aqui é que é basicamente a questão da supressão. Ó. Por exemplo, aqui eu tinha criado, sempre quando eu quero, por exemplo, ali eu tinha copiado a configuração com 60 de comprimento, copiei ela, então ficou com uma de 80 e uma de 120. Então eu só fui lá, suprimi o posicionamento 60 e peguei e criei uma nova distância. Por quê? Porque ela estava solta, porque eu tinha tirado o posicionamento, entenderam? E coloquei a nova distância que eu queria. Tá bem? Então, dá para fazer dessa forma aqui. E se vocês não quiserem modificar só o tamanho do curso, dá para fazer assim, pessoal, com uma peça só. É só vir aqui e modificar. Então, quando vocês, se fossem inserir isso aqui numa outra montagem, quando vocês clicam em cima dele lá, aparece as configurações, vai aparecer uma caixinha de seleção aqui em cima. É só vocês trocar o comprimento daí que vai dar certo. É bem simples e bem bacana isso no SolidWorks, pessoal, tá bem? Tem também, conforme eu falei, a forma de mudar o comprimento dessa peça aqui, ó. Daí é com tabela de projeto, daí tem que mudar dentro da peça. Então, se vocês entrarem aqui na minha playlist de dicas, eu tenho uma dica lá que é a tabela de projetos, que é um vídeo onde eu explico como é que isso funciona. Então, vocês iriam editar só essa cota de comprimento, ou essa cota aqui também dessa peça, entenderam? Então, aqui eu só mostrei na montagem como é que a gente faz para, a partir de uma peça, criar vários cursos aqui para a haste dela, certo? Então, no caso aqui da pessoa que mandou a dúvida, seria só pegar aqui agora, no comprimento que ele quisesse, arquivo, salvar como, e colocar aqui, ó, para Solid e salvar onde quisesse. Tá bem? Então, nessa aula aqui era isso aqui, pessoal, não vou salvar, isso aqui é só um exemplo para vocês. Então, último recado, quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho, para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu for postar, tá bem?
Tem meu Instagram e o meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso às duas redes. É só vocês virem aqui, me seguir e me curtir, tá bem? Se você gostou desse vídeo, sentiu que ele trouxe conhecimento para você, agregou valor, deixa o seu like embaixo, que isso também é muito importante aqui no canal para mim, certo? Então tá, um forte abraço e até o próximo vídeo.